Quer saber de uma vez por todas quando você deve anunciar a sua pré-candidatura? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Salve estrategista, pega a visão, bora trocar ideias sobre comunicação. Coloca o seu fone e ouve o que eu vou falar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e ajudo você a melhorar as suas estratégias de comunicação e marketing no mundo digital. Hoje nós vamos falar sobre anúncios de pré-candidatura. Eu sei que tem muita gente que fica em dúvida de quando deve falar que é pré-candidato, e é sobre isso que se trata esse vídeo. Saber quando anunciar a sua pré-candidatura é fundamental, não somente pelo momento em si, mas também para saber como agir depois disso. Assim que o anúncio da pré-candidatura é feito, é como se você tivesse colocado um alvo nas suas costas. E por isso, você precisa ter uma estratégia de posicionamento, de criação de conteúdo e principalmente de comunicação com o seu futuro eleitor. Só lembrando uma coisa que você já sabe, que pré-candidato não pode pedir voto explicitamente, porque isso infringe regras do Tribunal Superior Eleitoral e pode caracterizar uma extemporânea. Quando falamos em pré-candidatura, você deve ter em mente duas questões. Primeiro, é em relação à marca política. Essa marca já foi construída? Existe uma imagem política em torno da pessoa que vai anunciar a pré-candidatura? Existe algum grau de autoridade? Ela é uma pessoa influente? São questões que você tem que pensar. Outra coisa está relacionado ao custo. Sim, pré-candidatura também envolve custos, principalmente se você está pensando em criar conteúdo para fortalecer essa marca política. Então, são questões que você tem que considerar, porque você não pode simplesmente anunciar uma pré-candidatura e continuar publicando somente assuntos relacionados à sua vida pessoal, por exemplo. Outro ponto de partida para o desenvolvimento de uma estratégia de anúncio ou não de uma pré-candidatura diz respeito à posição do pré-candidato. Esse pré-candidato é um político em vigência de mandato? Ou ele é uma pessoa que nunca disputou uma campanha eleitoral? Essas coisas precisam ser consideradas porque é a partir desses questionamentos que a gente vai delinear, definir uma estratégia. Vamos começar falando de anúncio de pré-candidatura para parlamentares em vigência de mandato. O que eu sugiro é que o parlamentar converse com seu grupo político para saber se vai ou não anunciar a sua pré-candidatura. Porque às vezes a própria divulgação da atividade parlamentar já está colocando o futuro candidato em contato com as pessoas, promovendo o engajamento dos seus futuros eleitores. Outra coisa que você tem que considerar é que, como eu disse antes, quando você anuncia sua pré-candidatura, você coloca um alvo nas costas, e isso pode sim levantar lebres de adversários. Então, as perguntas que eu sugiro que vocês debatam entre o seu grupo político são essas. A primeira é: o que nós vamos ganhar com o anúncio da pré-candidatura antecipadamente? O que nós podemos perder com o anúncio da pré-candidatura antecipadamente? Como é que eu vou ser visto após anunciar a minha pré-candidatura? E por fim, isso dará mais ou menos tempo para o meu adversário agir? Essas são perguntas simples, mas que vão trazer o equilíbrio necessário para que você decida se anunciar a pré-candidatura em vigência de mandato é algo que vai te ajudar ou pode atrapalhar os seus planos futuros. Agora vamos falar de pré-candidatos que não estão em vigência de mandato, que você tem que considerar. Primeiro é saber se ele já disputou uma eleição ou não. Segundo é saber se ele já disputou uma eleição, como é que foi, em que posição que ele ficou e por que ele acabou não sendo eleito, ou se teve um espaço e ele está voltando, enfim, são vários cenários, mas o que você precisa considerar é se ele já disputou uma eleição e se ele sabe os tempos de campanha. Outro ponto é saber se o pré-candidato é conhecido dentro da política ou fora dela.
fazer um levantamento do trabalho, das ações e dos resultados que ele já realizou pela sociedade ou pelo grupo que ele pretende representar também é muito importante. E por fim, também saber como é que ele pretende viabilizar a candidatura, se é por região, se é por nicho, se é por temática e assim por diante. Mas de tudo isso, o que você precisa saber é o quanto de apoio aquele pré-candidato terá depois que ele anunciar a sua pretensa candidatura. Tudo gira em torno de apoio. E quando a gente fala de conhecimento de imagem, é importante lembrar pessoas que querem disputar uma eleição, mas não são conhecidas. Você precisa massificar a imagem dela, ou seja, o quanto antes você trabalhar essa imagem política, melhor. Não precisa necessariamente anunciar a pré-candidatura, mas sim trabalhar, deixar a pessoa muito bem posicionada nos temas que ela pretende atuar na campanha. Em relação à candidatura de nicho, como líder sindical ou um defensor dos animais, é muito importante que ele converse também com outros líderes acerca da sua pretensa candidatura, porque ele precisa construir uma base sólida de apoio nesse nicho. Isso acontece porque o apoio de nicho é determinante para que não aconteça retaliações, porque a pior coisa que pode acontecer é o antivoto, ou seja, pessoas de dentro do seu nicho falando que outras pessoas não devem votar em você. Então, nesse caso, é mais importante uma boa articulação do que uma pré-campanha ostensiva. Agora, quando a pré-candidatura é regional, é muito importante que o pré-candidato seja conhecido. Comece com o seu bairro e vai ampliando até chegar nas cidades de região metropolitana. É importante que ele seja visto, é importante que ele seja conhecido, principalmente ali dentro do seu núcleo, da sua cidade. Então é importante que já uns 6 meses antes ele comece a organizar cafés com 20 pessoas para tratar do tema política. Lembrando que não pode pedir voto. O que você vai fazer é ir se tornando conhecido. É claro, essa é uma sugestão e você pode adequar dentro da sua agenda. Mas o que você precisa saber é que um pré-candidato de região, obviamente, tem que ser conhecido na sua região. E se você ainda não é hora de começar a fazer isso. Agora, quando a gente fala em políticos, em pessoas que já disputaram outras eleições e pretendem vir disputar as próximas, são 2 análises que você tem que fazer. Primeiro, é em relação a adversários, principalmente adversários que têm vigência de mandato, que estão ali divulgando as ações para o lugar, para a região, ou para o nicho que você quer atuar. A segunda coisa é analisar o orçamento. Quanto isso vai me custar? Eu tenho isso disponível nesse momento? Essas são as principais análises que é preciso fazer. Então agora, para resumir tudo isso que eu te falei e te dar um direcionamento mínimo, eu vou falar para você qual é o prazo mínimo e máximo que se deve anunciar a pré-candidatura. Para parlamentares em vigência de mandato, o ideal é conversar com o grupo político e você pode simplesmente não anunciar a pré-candidatura. Já se você decide anunciar, o ideal é fazer ali entre 3 a 6 meses antes do pleito. Para quem já foi candidato e pretende disputar as próximas eleições, o ideal é observar adversários e analisar também o seu orçamento de estrutura de pré-campanha, saber se comporta ali tudo que você precisa fazer, equipe e todos os outros custos, é importante que você levante. O ideal é que você anuncie ali por volta de uns 3 meses antes do pleito. Ele ajuda você a se organizar em todos esses aspectos. Quando a gente fala de pessoas que nunca disputaram uma eleição, o ideal é que ela comece o quanto antes a trabalhar a sua imagem. Então,
estar mais em evidência, se fazer presente, promover engajamento e crescer nas redes sociais é importante. O que eu estou falando aqui é trabalhar a marca pessoal no sentido de construção de marca política. O anúncio da pré-candidatura pode ser feito ali por volta de 3 a 6 meses, também muito organizado, porque como é uma coisa nova, é preciso que você tenha tudo muito bem planejado para que nada saia fora do seu controle e você acabe se perdendo e pior, ficando com medo. O medo é uma das principais coisas que destrói não só uma pré-campanha, mas também um futuro candidato. Então presta atenção nisso porque é um fator importante. Quando a gente fala em anúncio de pré-candidatura de nicho, o ideal é que você fortaleça apoio de pessoas que são importantes nesse nicho. Então, mais do que você anunciar uma pré-candidatura, lembrando, você tem que articular apoios dentro do seu nicho. O ideal é que você faça esse anúncio de pré-candidatura somente depois de costurar muito bem esses apoios. Então, eu sugiro que faça ali por volta de 3 meses antes da campanha. Quando é uma candidatura de região, você também precisa saber alguns fatores. Óbvio, se você é um parlamentar em vigência de mandato, a gente já falou, a gente já discutiu. Agora, se você não é e pretende anunciar a sua pré-candidatura para uma determinada região, você também tem que fazer uma análise de adversários e uma análise de orçamento. O que eu sugiro é que você considere ali, por volta de 6 meses antes da campanha, ventilar essa sua pré-candidatura. É claro que essas são algumas sugestões, existem exceções, e o que vai reger mesmo é a sua organização, a sua segurança, o seu conhecimento do eleitor que você pretende atingir e também se você tem todas as ferramentas e equipe necessária para dar início ao seu processo. Porque depois que você anuncia sua pré-candidatura, como eu disse antes, você não pode simplesmente continuar na mesma linha que você seguia. Então você vai ser cobrado de forma direta ou indireta por posicionamentos. As pessoas vão esperar de você uma criação de conteúdo um pouco mais voltada para aquilo que você acredita ou aquilo que você pretende abordar no futuro. Essas são questões que você tem que pensar. O objetivo desse vídeo foi ajudar você a esclarecer, a desanuviar um pouquinho essas questões. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu likezinho e não se esquece de se inscrever também aqui no canal para próximos vídeos. Um abraço e até breve!